Amigos, vamos começar mais um vídeo voltando-se para a pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa que nos inspira, que nos leva a viver. Esse texto está bem explicado por um padre, amigo nosso, um teólogo, que se preparou muito bem para a explicação dessas leituras. Ele esteve em retiro, esteve com preparação através de jejuns e através dos seus estudos bíblicos, pôde fazer essa belíssima explanação sobre os evangelhos. O nosso conselho é que vocês penetrem no evangelho e pensem na pessoa de Jesus Cristo. É esse o verdadeiro motivo desse vídeo de 10 minutos. Mergulharmos na pessoa de Jesus Cristo por estes 10 minutos. Esperamos que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e repasse para os colegas, porque levar Jesus Cristo para todo mundo é uma bonança muito grande e vocês sabem disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, século. Amém. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não quer saber de uma definição científica sobre ele. Não quer conceito sobre sua pessoa. Ele já conhecia a forma de pensar dos que mataram os profetas antes deles. Também já sabia do que o ser humano é capaz de fazer com o poder nas mãos. Neste texto, o que lhe interessa é a adesão dos seus discípulos a ele e à sua obra. O conhecimento por si só não diz nada, não eleva ninguém. Muitas vezes serve somente para enganar quem conhece na ilusão de um universo de orgulho e autossuficiência. Não é esse tipo de conhecimento que serve na descoberta de Jesus. Aqui trata-se de uma experiência na intimidade de uma vida de encontro, de abertura à ação de Deus e de fé. Os apóstolos viviam com Jesus, escutavam-no, aprendiam dele e via seus milagres e experimentavam sua ação misericordiosa. A vida de Jesus com eles era a mais perfeita escola de vida e fé. Então confirmar o que dizem sobre ele não significa nada, pois o que dizem não condiz com a realidade mesma do Mestre. O conhecimento da realidade de Jesus exige experiência pessoal, entrega de si mesmo, renúncia da mentalidade mundana e acolhida da lógica de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro diz a verdade sobre o Mestre, mas desconhece a profundidade dessa afirmação. De fato, ela foi professada por inspiração de Deus. Pedro não imaginava Jesus como Messias segundo o pensamento de Deus, mas segundo a mentalidade dos judeus. Mesmo assim, Jesus respeita sua afirmação. Na afirmação de Pedro estão presentes dois pontos cruciais para a fé: o Messias ungido e também o Filho de Deus. No final do texto, quando Jesus disse que iria sofrer muito e morrer por parte dos anciãos, do sumo sacerdote, do mestre da lei, mas que ressuscitaria no terceiro dia, Pedro se manifesta e mais uma vez demonstra desconhecer o tipo de Messias que era Jesus. Nas duas colocações de Pedro, apresenta-se uma tremenda ignorância sobre a pessoa e a missão do Salvador. Por sua vez, Jesus não desiste da missão que deseja realizar através dele. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder da chave foi dado a Pedro, especialmente. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei a chave do reino do céu. Que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. O poder da chave designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou esse encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absorver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou essa autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro.
o único ao qual confiou explicitamente a chave do reino. Em Mateus 18:18, o poder das chaves também é dado aos demais apóstolos. O encontro com Jesus transforma o homem para ele e para uma importante missão salvífica, que certamente passará pela cruz antes de atingir seu objetivo de plenitude. Pedro e os demais apóstolos, apesar de sua fraqueza, foram chamados, escolhidos, preparados e enviados com a mesma missão e o mesmo poder de Jesus. E nós, o que podemos responder a Jesus? Podemos ser nesse mesmo ministério de evangelização? Como podemos definir Jesus no nosso hoje? Mateus 15, de 1 a 2, 10 a 14. Por que teu discípulo desobedece à tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vão comer? Os líderes judaicos confundiram necessidade humana de limpeza física com questões religiosas. Isso demonstra a força da religião judaica no governo do povo. O grande problema disso é que se fixaram muitíssimas em questões externas, ao ponto de cegarem para a assistência do homem, a necessidade interior de uma verdadeira transformação, uma mais profunda descoberta da liberdade querida por Deus. As tradições humanas são coisas, muitas vezes importantes, mas não essenciais para a salvação. Apegar-se a elas significa não entender a diferença entre o essencial e o acidental, aquilo que pode mudar a qualquer momento. Por tradições aqui não se entende a tradição da igreja. Não confundir uma coisa com a outra. A tradição da igreja diz respeito à vida de fé, aos ensinamentos e testemunhos apostólicos. Nela se encontra a mensagem salvífica de Jesus Cristo, de modo oral e escrito. Isso é a Sagrada Escritura. Não confundir com o conjunto de preceitos puramente humanos de saúde pública. Jesus desfaz essa mentalidade judaica sem, no entanto, ser a favor da imundície. Escutai e compreendei. O que torna alguém impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que torna impuro. Na verdade, Jesus elimina toda e qualquer visão religiosa com relação aos alimentos, colocando na condição de leis físico-biológicas que dizem respeito unicamente ao campo da saúde pública. A religião deve cuidar da salvação e não das regras e boas maneiras, muitas vezes hipócritas, voltada quase que somente para mostrar uma boa aparência. O alimento não contamina o homem quanto à sua salvação. Algum alimento pode trazer prejuízo físico, o máximo que pode fazer. O dano maior na vida humana é aquilo que sai dentro do homem, fruto interior doente pelo pecado, repleto de dependências, isso é, de vícios. Aquilo que se encontra escondido da visibilidade dos banquetes e das regras de boas maneiras, mas que sempre é revelado por falta de controle com o tempo, trazendo prejuízos incalculáveis. Aquilo que sai do interior da pessoa, não convertida, mundana, totalmente voltada para si mesma, provoca uma grande desgraça social. Nisso os fariseus, hipócritas, são mestres. Nesse sentido são cegos. São cegos guiando cego. Ora, se um cego e outro cego, os dois caem no buraco. Quem vive pela aparência, pelas honras, pelo gosto de si mesmo, em busca de sua própria realização, tem uma vida completamente contaminada e se torna um desorientado, tentando conduzir outro desorientado, formado na mesma escola de superficialidade e de falta de sentido. Esse tipo de gente desconhece a verdadeira lei de Deus, deturpa o verdadeiro ensinamento, estimula o que existe de mais cego no homem, a fim de obter as honras de uma sociedade forjada pela hipocrisia e desinformação. Assim toda a sociedade cai no buraco. Essa sociedade necessita de cristão, de verdadeiro discípulo, de homens e mulheres apaixonados pela verdade, pelo amor e pela vida. Homens e mulheres de fé e de esperanças. Pessoas completamente envolvidas com a realização física e espiritual do ser humano. Discípulo totalmente voltado para Deus e por causa dele e para o bem de toda a humanidade. Bem, esses textos foram resgatados e foram escritos em um site e automaticamente resgatamos esses textos para que pudéssemos repassar para vocês, porque tem um verdadeiro sentido nos conectarmos com a palavra de Jesus Cristo e nos voltarmos para Ele. É para Ele que iremos um dia. Então é muito importante que estejamos preparados
para ficarmos de pé diante do Filho do Homem. Porque se não nos prepararmos, com certeza ficaremos fora da sua casa celestial. Então, por isso, devemos buscar Jesus, cumprir a sua lei, principalmente cumprir o que ele falou, de amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Se fizermos isso, estaremos no verdadeiro caminho, na verdade e na vida. Tudo nessa vida passa, e o que nos restará é a salvação. Então busquemos ela. Até o nosso próximo vídeo.